O ano é 1888. O auditório da Academia de Música de Nova York está lotado. Centenas de pessoas aguardam ansiosamente pela presença de Meg Fox, a irmã do meio do trio que ficou conhecido por todo o país pela sua capacidade de se comunicar com os espíritos. Mas, naquela noite, o que Meg Fox tinha para contar era mais surpreendente do que todas as mensagens que ela já tinha trazido do mundo dos mortos. Prepare-se, a carruagem sobrenatural de hoje vai te levar por uma jornada cheia de espíritos e coisas do outro mundo. Bem-vindos a bordo, passageiros da carruagem! Antes da gente começar a contar a história de hoje, eu queria dizer que esse é um dos temas que eu mais acho interessante dos que a gente conta por aqui. Adoro essa coisa de gente que vê mortos, gente que conversa com mortos, mensagens do outro mundo e afins. Então, queria saber de vocês o que vocês acham desses temas e queria que vocês me contassem nos comentários se vocês querem que eu traga mais coisinhas desse tipo. Mas vamos começar logo nossa viagem, porque, como sempre, os cavalos estão ficando ansiosos. A história das irmãs Fox começou em 1848, no povoado rural de Hydesville, no interior de Nova York. A família Fox era formada pelo pai John, a mãe Margaret e as filhas mais novas, Maggie, de 14 anos, e Kate, de 11. O casal também tinha outros 4 filhos mais velhos que já moravam sozinhos. Quando a comunicação com os mortos começou, a família tinha se mudado há poucos meses para Hydesville. Eles estavam procurando um novo começo, depois de muitos conflitos entre o casal devido ao alcoolismo do marido John Fox. Porém, desde que eles chegaram na casa, perceberam os ruídos assim, no mínimo, estranhos. A princípio, o John não se importou quando suas filhas e a sua esposa começaram a reclamar sobre os barulhos. Ele disse que devia ser o som de ratos ou guaxinins, ou até mesmo vento passando nas estruturas da casa velha. Mas a Margaret, sua esposa, custava acreditar. Para ela, era muito mais provável que se tratasse de uma presença invisível vagando pelos corredores escuros da casa, ou um fantasma desesperado para fazer contato com os vivos. Os barulhos se pareciam com batidas e vinham de diferentes pontos da casa, sendo que ninguém sabia identificar o que estava causando aqueles sons. Em 31 de março, a família já estava desesperada, principalmente a mãe. A Margaret estava convencida de que os ruídos só podiam ser uma manifestação do outro lado. Naquela noite, enquanto ouviam as pancadas, uma das meninas teve uma ideia. Ela disse para as pancadas: "Você consegue fazer isso?" E bateu palmas 3 vezes. A resposta foi: todos se entreolharam. A mãe estremeceu e considerou sair correndo pela porta. Mas, paralisada pelo medo, ela permaneceu congelada onde estava. Em seguida, Meg disse: "Agora, conte até 10. E 10 batidas foram ouvidas. "Se você é um espírito sofredor", a menina continuou, "manifeste-se com 3 batidas." Ninguém sabia naquele momento, mas era o começo de uma jornada assustadora e com consequências drásticas para as irmãs. Todos estavam abismados. Os barulhos pareciam entender o que elas falavam. Elas estavam se comunicando com o espírito. Rapidamente, a mãe mandou chamar a vizinha mais próxima. Ela precisava que uma pessoa de fora confirmasse que eles não estavam ficando todos loucos. Com a vizinha na casa, os barulhos continuaram. E mais, as pancadas agora respondiam a perguntas de sim e não, de acordo com o código sugerido pela mãe. A família seguiu fazendo perguntas e obtendo respostas. As batidas revelavam que a presença na casa era um espírito de um mascate. O espírito informou que ele foi assassinado 5 anos antes naquela casa e enterrado no porão. O motivo do crime seria o roubo da quantia de $500, que era um bom dinheiro na época e mais do que o ganho de um ano inteiro de um trabalhador no campo. Não demorou muito para que a novidade se espalhasse. Imagina só, num lugar onde nada acontece e em que as maiores notícias são quem vai casar com quem, ou sobre a colheita ou um animal que morre. Quando aparece uma casa assombrada por um espírito que é capaz de se comunicar, ninguém fala de outra coisa. Assim, muitas pessoas passaram a visitar a residência, ávidos para ouvir mais sobre o outro lado, ou apenas para tentar entender o que estava acontecendo.
Claro que nem todos da vizinhança acreditaram que a casa da família Fox estivesse mesmo sendo assombrada. Pelo contrário, algumas pessoas diziam que era muito conveniente que o espírito do mascate tivesse resolvido entrar em contato bem na véspera do dia 1º de abril. Pois é, para muita gente aquilo tudo não passava de uma pegadinha do dia da mentira. E tem mais um fator que torna essa história toda muito conveniente. Os mascates eram assim os personagens perfeitos para uma história que envolvesse assassinatos ou até mesmo uma assombração. Para quem não está familiarizado com o termo, os mascates eram os vendedores itinerantes que cruzavam cidades e mais cidades com as suas carroças oferecendo seus produtos. Chapéu, sapatos ou roupa usada, quem tem? Assim, quando um deles desaparecia da cidade, podia ser apenas porque ele já tinha vendido tudo o que tinha para vender ali e foi embora, ou podia significar algo bem mais sombrio. E eles também carregavam grandes quantias em dinheiro, se tornando alvos fáceis para assaltos nas estradas. Mas, voltando a Hydesville, um grupo de moradores se juntou para cavar o porão da casa da família Fox. Eles estavam procurando pelos restos mortais do mascate que teria sido enterrado ali. Mas, conforme foram cavando, encontraram uma nascente, o que acabou atrapalhando o trabalho. Eles voltaram várias e várias vezes, mas nunca encontraram nada. Se a gente pensar bem, os acontecimentos da residência da família Fox lembravam um enredo de um filme de terror. Batidas, sons inexplicáveis, um fantasma em busca de justiça. A grande sorte é que eles não tinham um cachorro. Que não vocês já sabem, né, o que ia acontecer com o Totó. Pois é. Mesmo numa época sem internet, a notícia não demorou para chegar em Nova York. E um jornalista chamado E.E. Lewis correu para Hydesville para cobrir o caso. Depois de algumas semanas entrevistando pessoas do local e apurando fatos, o Lewis publicou um livreto confirmando a veracidade do terror que a família estava vivendo. O livreto tinha um nome extremamente longo de Relatório dos ruídos misteriosos ouvidos na casa da família de John G. Fox. A gente perde até o fôlego falando isso tudo. Mas, piadinhas à parte, o livreto foi mega importante para a divulgação dos acontecimentos sobrenaturais. Virou um fenômeno de vendas. Foi distribuído em diversas cidades. E esse livreto também trouxe uma nova reviravolta para o caso. Lia, a mais velha das irmãs Fox, morava em Rochester, a 55 quilômetros de Hydesville. Ela tinha 35 anos e era separada. A Lia se sustentava dando aulas de piano e não tinha muito contato com a família. Mas quando um dos seus alunos mostrou um livreto falando da confusão envolvendo sua família, ela logo correu para a casa dos pais. Chegando lá, é claro, a Lia encontrou todo mundo desesperado. Além de uma multidão de pessoas que se aglomerava ao redor da casa, gente exigindo explicações. Tocada com a situação e preocupada com o bem-estar da sua família, a Lia aconselhou a mãe e as irmãs a saírem de Hydesville. Para a surpresa de todos, quando as meninas saíram da casa, os ruídos imediatamente pararam. E mais, os sons de pancadas acompanhavam as meninas por onde elas fossem. Não era fácil escapar do mundo dos mortos. E agora uma pausa para nossa leitura sobrenatural, a indicação de um livro para vocês que gostam dos temas sombrios desse podcast. Gente, tava com saudade de indicar livros aqui pra vocês, hein? Tem tempo que eu não faço isso. Desculpa, vou tentar indicar mais. Então, falando sobre isso, eu trouxe pra vocês hoje Além da Escuridão, que é um livro da Hilary Mantel. Esse é um livro que conversa muito com o episódio de hoje e que pode muito bem ter sido inspirado na história das irmãs Fox. Nesse livro a gente acompanha a Alison, que é uma médium que vai passando ali por diversas cidades dos Estados Unidos, fazendo a mesma coisa que as irmãs Fox faziam, se comunicando com os mortos e trazendo mensagens. Mas no decorrer dessa história, ela vai lidando com seus próprios fantasmas, que são, no mínimo, bem assustadores. Recomendo muito essa leitura e só de pegar esse livro, gente, já me deu vontade de ler de novo. Ai. Mas enfim, agora voltamos para nossa viagem. Antes da gente prosseguir, é preciso destacar que o contato com o sobrenatural não era exatamente uma novidade para a família Fox. Desde pequenas, as meninas ouviam relatos sobre como a sua avó costumava se levantar de madrugada e caminhar até o cemitério local, num estado meio dormindo, meio acordada. Na manhã seguinte, a vovó acordava contando detalhes sobre de quem tinha sido o enterro que ela tinha presenciado, quem estava chorando, quais eram os cavalos ou os vizinhos que tinham ido lá puxar o caixão. Seu marido e filhos ficavam assombrados com o relato, especialmente porque
Quase sempre, poucas semanas depois, as cenas que ela narrava acabavam acontecendo de verdade. Já pensou? Eu que não queria estar nos sonhos da vovó, né? Enfim, Kate e Maggie foram morar com a sua irmã Leah. Como os eventos prosseguiram acontecendo, a mais velha logo percebeu o potencial comercial daqueles fenômenos. Leah passou a levar as irmãs à casa de pessoas ricas e poderosas. E todo mundo se encantava com os poderes das meninas e com as mensagens que elas transmitiam dos espíritos. Lentamente, ao longo do verão de 1848, os métodos de comunicação entre os vivos e os espíritos foram refinados e codificados. 3 batidas indicavam sim. Um silêncio ou uma única batida queria dizer não. Agora, se fossem 5 batidas, significava que o espírito estava pedindo para usar o alfabeto. Então, uma pessoa começava a recitar as letras para o espírito indicar o que ele queria dizer. Funcionava mais ou menos assim. Uma das irmãs Fox falava A, B, C. Quando ouvia o som da batida, ela anotava a letra correspondente e assim ia soletrando as mensagens. Um método um pouco demorado, né? Vamos falar a verdade, mas bastante eficaz. E assim as comunicações seguiam. Pouco tempo depois, Leah, a irmã mais velha, também percebeu que tinha o dom da comunicação com o outro lado, assim como suas irmãs. Mas, diferente das irmãs mais novas, a Leah não se comunicava com os espíritos por meio de batidas, e sim quando ela estava em uma espécie de sono magnético. A essa altura, a reputação das irmãs como mensageiras dos espíritos já tinha começado a se espalhar por países próximos, e centenas de pessoas já tinham atestado o poder delas. Mas os mortos queriam mais. E foi por pedido dos desencarnados que as irmãs se apresentaram no maior teatro de Rochester, o Corinthian Hall, em 14 de novembro de 1849. Naquela noite, cerca de 400 pessoas se aglomeravam no teatro para ver as irmãs. As opiniões do público eram variadas. Havia quem achasse que Maggie e Kate fossem santas e quem dissesse que elas não passavam de charlatãs. Imagina o desespero de 2 meninas de 12 e 15 anos ao subir no palco e encarar pessoas gritando ofensas enquanto outras aplaudiam e as incentivavam. O grupo de examinadores não conseguiu constatar fraude. Durante 3 noites, elas foram testadas para confirmar que não havia fraude nenhuma na comunicação com os espíritos e que elas não estavam escondendo nenhum mecanismo que fazia o ruído das batidas que todos ouviam. Mas, ainda assim, havia pessoas no público que acreditavam que tudo aquilo era mentira. Essas pessoas estavam revoltadas e prestes a partir para a violência. Mas se os opositores das irmãs Fox queriam detê-las, eles escolheram a estratégia errada. As 3 irmãs foram escoltadas para fora do Corinthian Hall sob a proteção do chefe de polícia. Isso virou notícia e fez com que a fama delas crescesse ainda mais. As irmãs Fox ascenderam ao status de celebridades. Elas apareciam nas capas de jornais, eram convidadas para festas da alta sociedade. As apresentações se tornaram regulares e elas chegaram a arrecadar mais de $100 por dia. Em uma época em que a maior parte dos trabalhadores recebia cerca de $1 por dia, dá para entender que isso é bastante dinheiro. O ingresso para as sessões públicas era muito barato, o que ajudava a aumentar ainda mais a popularidade delas, que faziam também sessões privadas cobrando bem mais caro a quem podia pagar. Nesse momento a gente se pergunta, tá, mas por que teve um fascínio tão grande assim com essas meninas? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que se lembrar que o ser humano sempre teve interesse por temas além da nossa compreensão. Além do mais, estávamos no século XIX, uma época em que a expectativa de vida era baixa e a taxa de mortalidade infantil era bem alta. Isso tudo junto fazia com que praticamente todas as pessoas tivessem um ente querido que havia passado para o outro lado, e a possibilidade de se comunicar com eles era tentadora. As irmãs Fox pareciam ter tudo o que era necessário para uma vida rica e feliz. Dinheiro, fama, além dos presentes que eram enviados para elas. Elas recebiam caixas e mais caixas de champanhe, roupas chiques, joias e outros mimos. Não foram as influências que inventaram os recebidos, né? Mas a vida foi tomando outros rumos. Em 1853, a Maggie se apaixonou pelo explorador e escritor Elisha Kent Kane. Eles ficaram noivos e o Kane desejava que a Maggie abandonasse a comunicação com os espíritos. Mas a história de amor entre os dois não teve um final feliz. Kane morreu em uma expedição ao Ártico em fevereiro de 1857. Abalada com o luto, Maggie finalmente atendeu o desejo de seu noivo e parou com as sessões de contato com os mortos. Ela também se converteu ao catolicismo e dizia abominar as práticas que a fizeram famosa.
Mas a pobreza e a dor pela perda do seu amado fizeram que Maggie mergulhasse no alcoolismo. Em 1855, a Leah se casou com Daniel Underhill, um rico homem de negócios. Apesar da segurança financeira que o casamento trouxe, a Leah ainda continuou fazendo comunicações com os espíritos, mas agora ela usava dos seus dons apenas para impressionar familiares e amigos de forma privada e gratuita. Assim, em 1861, Kate era a única das irmãs Fox que ainda realizava sessões públicas cobrando ingressos. Ela tinha 24 anos então e agora ela traduzia mensagens de várias maneiras. Ela soletrava palavras enquanto os espíritos batiam, ela também transcrevia mensagens que chegavam por via psíquica. E às vezes transmitia também 2 mensagens ao mesmo tempo, escrevendo frases com a mão esquerda e a letra invertida enquanto falava outras coisas. Porém, mesmo com todo o contato com os mortos, a Kate não estava preparada para ver os seus pais passando para o mundo dos espíritos. Em agosto de 1865, John Fox morreu. E em agosto do mesmo ano foi a vez de Margaret Fox, que faleceu de febre tifoide. A perda foi devastadora para Kate, e ela acabou caindo no alcoolismo como uma forma de buscar consolo ou alívio para sua dor. Ou seja, ela seguiu o mesmo caminho trágico que o seu pai e a sua irmã Maggie tinham percorrido. É possível que Maggie e Kate tenham herdado a predisposição para a dependência ao álcool do pai, mas essa tendência pode ter sido exacerbada pelas tensões, anseios, tentações e decepções de suas vidas de mediunidade. Kate foi internada algumas vezes em clínicas para tratar do seu alcoolismo. Com uma vida de altos e baixos, ela acabou conhecendo Henry Jenkins, um advogado de 50 anos viúvo. A Kate e o Henry se casaram em dezembro de 1872. Eles se mudaram para a Inglaterra e tiveram 2 filhos. Mas, diferente das suas irmãs, a Kate tinha em seu marido um incentivador dos seus dons. Ele participava com ela de sessões privadas e de encontros com estudiosos. Mesmo assim, com o tempo, a Kate acabou se afastando da vida de sessões públicas para se dedicar aos filhos. Os relatos contam que ela tinha uma vida muito feliz com Henry e que tinha conseguido superar a dependência do álcool. Talvez tenha sido por isso que a Kate nunca se recuperou do golpe da morte do marido. Em 1881, Henry teve um ataque cardíaco e morreu. Kate estava sozinha, com os 2 filhos e um luto sem fim. E foi assim que o espírito do vício voltou a bater na sua porta, como um fantasma assustador que se recusa a partir. Com todas as irmãs afastadas do palco, o anúncio de que Maggie Fox faria uma apresentação especial no auditório da Academia de Música de Nova York chamou a atenção da imprensa. Mas o que atraiu mesmo as pessoas era a promessa de que ela traria informações nunca antes reveladas. Aquela coisa, né? O clickbait sempre funciona, né? Igual hoje. A gente tá aí pela internet, aí vê um link de um artigo ou um vídeo do YouTube dizendo, sei lá, o filme de terror mais assustador de todos os tempos. Ou então, a única coisa que você precisa saber para ter sucesso em 2026. Né? A gente vai lá e clica. Né? Por aí vai. O público não perdeu a oportunidade. E em 21 de outubro de 1888, centenas de pessoas se acotovelaram para entrar no auditório. Maggie subiu ao palco. Ela estava nervosa com a gravidade do que ia revelar, mas tinha decidido que não iria mais se calar. Do camarote, sua irmã mais nova, Kate, a observava, apoiando seu ato. Maggie então revelou que toda a trajetória das famosas irmãs Fox era uma farsa. Isso mesmo, elas nunca tiveram a habilidade de se comunicar com os mortos. A reação do público foi imediata. Alguns aplaudiram a coragem de Maggie de revelar a verdade, enquanto outros a vaiavam e gritavam ofensas, chamando-a de mentirosa e de outras coisas bem piores. Maggie tomou coragem e continuou lendo seu discurso. Ela explicou como tudo tinha começado 40 anos antes no pequeno povoado de Hydesville. Segundo Maggie, ela e sua irmã Kate estavam entediadas e inventaram uma brincadeira. Elas costumavam amarrar uma maçã em um barbante e puxavam a ponta do barbante de cima para baixo, fazendo com que ele batesse no chão. Ou então simplesmente deixavam a maçã cair no chão, fazendo um barulho estranho toda vez que ela quicava. Uma
uma mera brincadeira de criança, o que fazia todo sentido, né? Já que nessa época a Maggie tinha 14 anos e a sua irmã Kate 11. Na noite do dia 31 de março, as meninas tinham decidido levar o truque mais adiante. Elas vinham treinando para estalar os dedos dos pés ruidosamente e não demorou muito para descobrirem que conseguiam produzir sons de pancada muito altos, estalando os dedos dos pés em contato com uma superfície que fosse boa em conduzir o som, como uma cabeceira de uma cama ou o assoalho de madeira da casa. Mas a brincadeira acabou saindo do controle quando mais e mais pessoas apareciam na casa, intrigados com os sons sobrenaturais. Assustadas com o interesse das pessoas, as meninas não sabiam como confessar a farsa. E uma mentira levou a outra, que levou a outra. Sabe como é, né? Maggie disse também que foi a sua irmã mais velha, Leah, quem teve a ideia de transformar os falsos poderes das meninas em um negócio lucrativo. Então, Maggie e Kate se transformaram em vítimas da ganância da irmã. Quando perguntaram como elas conseguiram manter a farsa por tantos anos e como acertavam as perguntas feitas, Maggie respondeu que a coisa toda não passava de truques baratos de mágica, leitura fria e de falar o que os clientes queriam ouvir. A leitura fria é uma técnica de adivinhação que envolve você analisar o comportamento das pessoas e ir fazendo perguntas para que elas mesmas te deem a resposta. Tipo o que a gente vê na série The Mentalist. E a Meg disse que era fácil dizer o que as pessoas queriam ouvir, porque todos querem que seus entes queridos digam que encontraram a luz, que estão em um lugar melhor e que vigiam amorosamente os que ficaram. Ela falou também que, em um teatro com uma boa acústica, era fácil fazer com que os sons chegassem até as últimas fileiras da plateia. A apresentação terminou com Maggie com os pés descalços, mostrando como produzia os sons de pancada. Nos meses seguintes, Maggie e Kate seguiram fazendo apresentações por diversas cidades dos Estados Unidos revelando a farsa. Mas, para falar a verdade, depois da primeira revelação, essas apresentações não fizeram assim grande sucesso. Como em um show de mágica, o público da época preferia se encantar com os truques do que saber como eles eram feitos. Além do mais, mesmo que as afirmações fossem chocantes, nem todo mundo levou o que as irmãs Fox diziam a sério. Isso porque tanto a Maggie quanto a Kate estavam mergulhadas no alcoolismo e tinham ganhado a fama de desequilibradas. Algumas pessoas argumentavam que elas tinham recebido uma boa quantia em dinheiro para fazer essas confissões. E essa é uma hipótese bastante válida, já que tanto a Maggie quanto a Kate tinham perdido todo o dinheiro que tinham ganhado. Elas estavam extremamente empobrecidas e sobrevivendo de favores de amigos. E tem mais um fator. A Kate também vinha lutando contra sua irmã mais velha, Leah, que queria pegar a guarda dos filhos dela, dizendo que, devido ao vício, a Kate não tinha mais condição de cuidar das crianças. Então, a confissão de que Leah tinha, na verdade, explorado duas crianças inocentes podia ser uma forma delas de tirarem a credibilidade da irmã mais velha e impedir que Leah conseguisse a guarda dos filhos da Kate. Porque as confissões mostravam que Leah abusava de crianças inocentes e que ela tinha manipulado duas meninas que não sabiam se proteger e que ficaram impotentes sob a influência traiçoeira de adultos cruéis e egocêntricos. Nas palavras de Maggie Fox, minha irmã Kate e eu éramos muito pequenas quando essa horrível farsa começou. E essa senhora idosa, minha outra irmã, fez de nós os seus instrumentos. Mamãe era uma mulher tola, era uma fanática. E eu a chamo de fanática porque ela realmente era honesta, ela acreditava nessas coisas. E existe mais um fator que fez com que as pessoas não levassem tão a sério assim a confissão das irmãs. No ano seguinte, em um plot twist que ninguém estava esperando, Kate e Maggie deram uma entrevista para o jornal New York Press, desmentindo as confissões que fizeram. Ou seja, primeiro elas disseram que era tudo mentira, para depois dizer que tudo era verdade e que se arrependiam de ter mentido falando a mentira antes. É difícil, fica confuso. Então, nessa altura do campeonato, claro, ninguém sabia mais no que acreditar. Depois disso, as estrelas das irmãs logo se apagou. Leah, a irmã odiada pelas duas mais novas, morreu em 1890 de uma doença no coração. Ela tinha 78 anos. Depois de uma vida de sucesso estrondoso e de muitos sofrimentos envolvendo o mundo dos mortos, Kate faleceu em julho de 1892. Menos de um ano depois, em março de 1893, Maggie morreu com 59 anos. Ela estava empobrecida, solitária e sobrevivia de caridade. As irmãs Maggie e Kate foram enterradas lado a lado em um cemitério de Nova York, juntas na morte, como estiveram na vida. A turbulenta história das irmãs Fox segue ainda hoje cercada de mistérios. Elas eram mesmo farsantes? Os acontecimentos naquela noite de março em Hydesville foram reais?
ou apenas uma brincadeira de duas crianças entediadas. E mais, as meninas teriam sido vítimas de um esquema manipulador de uma irmã que se mostrou muito boa em marketing. Mas se era mesmo tudo uma fraude, como elas teriam conseguido enganar tantas pessoas durante 40 anos de carreira? Talvez elas realmente fossem capazes de se comunicar com o mundo dos mortos. Mas essa habilidade, mesmo sendo excepcional, não foi capaz de poupá-las de uma vida cheia de provações e sofrimentos. O fato é que o fenômeno das irmãs Fox só foi possível devido à nossa necessidade de acreditar em algo mais. Porque acreditar que a morte não é um fim traz um certo consolo pra gente, né? Que sabe que mais cedo ou mais tarde todos vamos morrer. Em relação a tudo isso, só me resta terminar esse episódio com a célebre frase do Houdini a respeito do tema. Para quem acredita, nenhuma prova é necessária. Para quem não acredita, nenhuma prova é suficiente.